Que a graça e a paz do Senhor habite seu coração neste momento tão especial. Nós estamos aqui com a nossa proposta de estudar um pouco sobre a palavra de Deus. E voltamos para falar sobre a estratégia da rebelião. E eu te convido neste momento a orar comigo. Eu vou estar orando porque nós vamos meditar na palavra e para isso nós precisamos da bênção do céu, da bênção de Deus. Oremos. Onde você estiver aí, agora é um momento de comunhão com Deus, é um momento de reverência. Senhor nosso Deus, nosso Pai, derrama sobre este meu querido internauta agora o seu Santo Espírito para que juntamente comigo possamos entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Que bom. Então nós queremos mandar o nosso abraço, o abraço de Jesus também para todos os nossos irmãos aqui do nosso distrito, aqui de São Paulo, onde passamos, de todos os distritos onde percorremos aí São Paulo e o sul do Brasil. É muito bom saber que você está aí e que nós podemos interagir por intermédio desse veículo de comunicação. E nós propusemos estudar a Bíblia. E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Abra sua Bíblia e eu vou estar estudando na minha Bíblia aqui, tá? Então lá diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É isso que está aqui na Bíblia Sagrada. Então veja, você tem acesso, eu e você, nós temos acesso sobre a rebelião no céu. É um documento, a Bíblia é esse documento. E eu e você temos o acesso. Quando nós estudamos o capítulo 3 de Gênesis, ali ele revela a estratégia da rebelião. Da rebelião que aconteceu, nós já mencionamos no tema passado, que houve uma rebelião, que houve um inimigo, e hoje nós vamos falar sobre essa estratégia. A estratégia que foi usada lá com os nossos pais, com Adão e Eva, é a mesma estratégia que é usada hoje para comigo e com você. Sabia? Então nós vamos descobrir hoje. E esse plano, ele foi concebido por uma mente privilegiada, né? Lúcifer, que significa anjo de luz, né? E este anjo tinha uma mente privilegiada e ele elaborou um projeto, elaborou um plano para esta rebelião. E esse plano de adentrar ali no Éden para tentar os nossos primeiros pais, então foi um plano mirabolante, um plano, segundo ele, perfeito. E é interessante que a maior tragédia de tudo isso daí foi a queda do homem. O homem cedeu, né? Nossos pais caíram. E esta foi a maior derrota para nós. E nós sentimos até hoje. E o diabo, ele desmerece toda aquela estratégia, né? Hoje ele usa argumentos para que ninguém acredite no Gênesis. E toda esta história, tudo isso, a serpente, o jardim, a queda, o que o próprio Satanás faz? Ele elaborou aquele plano perfeito, mas agora ele o desmerece, levando as pessoas a não acreditarem. E aí vem a pergunta: Jardim do Éden? Mas que Jardim do Éden? E daí a pouco, onde Eva comeu aquela maçã? E com sarcasmo as pessoas estão perguntando, né? E aí, quem acredita nisso daí? Só maluco, só louco acredita nisso. E Satanás vem criando estas perguntas e colocando dúvida novamente na mente dos filhos de Deus, das pessoas em geral. E é interessante que milhões acreditam na maneira errada de ensino. E ele diz que não há
não há menção a nenhuma maçã. A Bíblia não faz menção a nenhuma maçã. A Bíblia não tem essa história de maçã. Deus, ele simplesmente menciona o fruto, né? Existem coisas que aí Satanás vem, mas Jardim do Éden, a cobra, mas você ainda acredita nisso? Na maçã não existe, sabe? E às vezes ele traz esses sarcasmos, estas brincadeiras, vamos usar uma palavra mais assim comum entre as pessoas que não são muito religiosas, né? Gozação, né? E as pessoas muitas vezes se intimidam. E é interessante que a liberdade de escolha foi dada ao homem. Deus, ele deu liberdade ao homem. O homem, ele passou por um teste. Era necessário, porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem. E agora então havia um teste para que o homem passasse por ele. E é interessante que sem essa escolha, a obediência do ser humano, se não tivesse esse teste e o homem continuasse obedecendo, possivelmente nós poderíamos chegar à conclusão de que o homem fosse um robô, né? Que ele fosse organizado, né? Pré-elaborado, pré-feito para obedecer somente. E ele não teria uma outra possibilidade. E essa não era e não é a vontade de Deus. Deus, ele criara seres livres. O homem foi criado livre. Em Gênesis, né, como nós mencionamos lá, 2:16, Deus disse ali na sua palavra: e ordenou o Senhor Deus ao homem: vocês poderão comer de todos os frutos que estão no jardim, mas do fruto da ciência do bem e do mal, desse não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Deus disse: se você desobedecer a ordem do jardim, a minha ordem, então vocês morrerão. Não há uma outra saída. Então veja, por que Deus proibiu que comesse do fruto? Será que aquele fruto possuía um produto químico, um veneno que assim que comesse morreria? O que você tem imaginado? Não havia veneno nenhum. Simplesmente Deus colocou ali para que eles fossem testados, para saber se eles mereceriam permanecer no jardim. E é interessante que Deus, ele queria que Adão e Eva vivessem para sempre, felizes, com saúde. Esse era o plano de Deus. Deus não queria jamais que eles perecessem. E é interessante, mas eles usaram seu livre-arbítrio de forma errada. Deram provas de que eles não mereciam. Deram provas de que eles não mereciam a vida eterna ali no jardim. Eles deram provas de que eles não mereciam a imortalidade, pois desobedeceram a Deus. Como viver ao lado de Deus desobedecendo? Ao invés de escolher obedecer a Deus, escolheram errado, escolheram rebelar-se contra Deus. Escolheram não acreditar em Deus. Se Deus não cumprisse com suas palavras, a raça humana seria uma raça rebelde, ou seja, de rebeldes imortais. Em algum momento, eu fico pensando que com a entrada do pecado veio, muitas, milhares de coisas ruins. Agora você imagina se o homem adquirisse a imortalidade, mesmo em pecado. Você imagina uma pessoa que fica doente e nunca mais morre, um sofrimento eterno. Por quê? Porque ele tomou posse da imortalidade numa condição com sua vida totalmente errada. É interessante o modo que Satanás atuou no passado
ele atua hoje também aqui comigo e com você aí. Satanás, ele não queria que sua identidade fosse conhecida. E então, Satanás, ele se apresenta na figura de um animal. Ele é personificado através de uma serpente. A primeira sessão mediúnica da história do nosso planeta se deu ali, quando Satanás é incorporado naquela serpente, e agora então ele começa a transmitir a sua mensagem, os seus ensinamentos, os seus apelos. E é interessante que a mesma estratégia da rebelião é utilizada hoje para comigo e com você, para com a minha família e para com a sua família. Hoje ele faz infinitas variações. Observe como ele disse: você não vai morrer. Deus disse: no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. E o diabo disse: vocês não vão morrer. Este fruto vai deixar vocês muito mais inteligentes. Esse fruto vai deixar vocês iguaizinhos a Deus. E é interessante que o mesmo ele traz para os dias de hoje, porque há uma linha religiosa que diz que a alma não morre. A serpente disse para a mulher: você não vai morrer. E hoje existe uma linha filosófica religiosa de que a alma não morre. Ela é evoluída, ela é promovida, ela sai desse estágio, passa para um outro estágio. E em algum momento ela volta para trazer comunicação ou fazer comunicação com os demais da sua família. E também aos que ensinam que a pessoa, quando ela morre, ela deixa esse corpo e já vai direto para o céu. Ou seja, apregoam que a morte seria o quê? Um trampolim, um método de promoção. Há aqueles que ensinam que a pessoa má, quando morre, ela vai direta para o inferno. O diabo, ele contradisse sempre a palavra de Deus. O diabo, ele não diz a verdade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus ali, ele fala a respeito do diabo o seguinte. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, né? Ali Jesus, ele fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então nós começamos a analisar que Jesus, ele não permite que eu e você estejamos enganados. Ele diz: o diabo é o pai da mentira. E por que não dizer que ele é o pai de todo mentiroso também? Eu estou falando para você que já mentiu muito na tua vida. Sua vida é uma mentira. Suas palavras são mentirosas. Você aumenta, você diminui, você falsifica 100% as informações. Existem pregadores do Evangelho que mentem, dizendo o que a Bíblia disse, sendo que a Bíblia nunca quis dizer aquilo dali. E o diabo, ele é o pai da mentira, né? E então nós começamos a analisar que Jesus diz que o diabo nunca se firmou na verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, mentir para Satanás é muito natural. Os filhos do diabo também, eles mentem naturalmente. Alguns vendedores, para vender o seu produto, eles chegam a dizer para os supostos clientes ali: você nunca vai encontrar produto igual ao meu. Você nunca vai encontrar preço igual ao meu.
E às vezes, isso na família, o esposo chega tarde, a esposa perguntou onde você estava. Eu estava com os amigos, eu estava fazendo horas extras. O aluno chega ou falta às aulas, eu estava doente. É interessante que o diabo, ele se delicia na mentira, né? Nele não há verdade, nunca houve, não há e não haverá verdade. É interessante que o anjo caído é um mentiroso, ele usa meias verdades, ele contamina a verdade. No tema passado, eu mencionei que você poderia pedir para que lhe servisse um copo de leite, talvez numa panificadora, numa lanchonete. E neste copo de leite você percebesse que o cidadão praticamente encheu o copo de leite, mas ele colocou uma gotícula de um produto venenoso ali. E ele lhe oferece e você rejeita. Você rejeita, mas ele diz: o copo de leite está cheio, é todo leite, só tem 0,1% de contaminação. Mas você não toma aquele leite, porque ele está contaminado com veneno. Assim, o diabo faz com a verdade. Ele pega a verdade, que é 100% verdadeira, porque veio de Deus. Foi Deus quem falou, foi Deus quem escreveu, e ele coloca ali aquela gotícula. E ele contamina, e ele falsifica, e ele induz, e ele engana. E as pessoas muitas vezes querem essa facilidade na vida religiosa. E ele se delicia quando as pessoas o aceita seus ensinamentos. É interessante que, se na verdade foi introduzida um J ou um tio que seja, né? Essa verdade deixa de ser verdade, passa a ser mentira. Tanto é que Tiago, ele diz assim, quando ele se refere à obediência a Deus: aquele que tropeça num só ponto se torna culpado de todos. Então você é uma pessoa dos mandamentos, eu guardo os mandamentos. Mas se Deus colocou todos os mandamentos, e desses todos os mandamentos você tropeça, você isola um, você não aceita aquele um, então o apóstolo Tiago diz que você se torna culpado de todos. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Alguém chega para você e fala: mas ninguém consegue guardar todos os mandamentos. Eu sei disso. E você não é salvo por guardar os mandamentos. Você é salvo por Cristo, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor dele. Jesus te salva, e a partir do momento que Jesus te salva, agora sim você vai viver uma vida de salvo. Você é ou não é salvo? Foi ou não foi salvo? Sim, Jesus me salvou. Então, agora a vida de salvo. E a vida de salvo é uma vida de alegria. Alegria por andar na presença e junto com o Senhor. A vida de salvo é uma vida de alegria por obedecer aos mandamentos de Deus. Não com gemidos, com tristezas e choro, mas uma obediência com prazer, uma obediência com satisfação, com alegria, né? Algo que brota de um coração convertido, entendeu? Vida de salvo. Vida de salvo é uma vida de salvo. É isso mesmo que você está entendendo. Então, se Jesus me salvou, a partir do momento que ele me salva, eu vou viver uma vida de salvo. Jesus chega para aquela mulher, a Maria Madalena, que estava lá em pecado, e aquela turba, aquela multidão queria apedrejá-la, e Jesus estava ali presente, e ele, quando começa a falar, aqueles acusadores todos vão embora, todos desaparecem. E agora Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ela fala: eles foram embora.
E eles não vão te condenar. Não, eles foram embora, não me condenam. E Jesus falou, eu também não te condeno. Ali foi a salvação dela, eu não te condeno. Ou seja, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Então é assim que acontece. Eu estou em alta velocidade, eu e você. Estamos numa rodovia, uma rodovia bem movimentada, uma Castelo Branco, uma Bandeirantes da vida, uma Anhanguera, e você imagina que aí o trânsito pode fluir muito tranquilamente, velozmente, e você ultrapassa a velocidade 130, 120 ali, chega a 150. E então o policial da Polícia Rodoviária Federal, ele para você, ele para, ei, você está correndo acima da velocidade e eu vou multar você. Mas você olha para o policial e diz, policial, por favor, não me multe, eu já tenho 7 pontos na carteira, já tenho 20 pontos na carteira. Se eu levar mais esse ponto, eu vou perder a minha carteira. E, além de tudo, esse é meu trabalho, eu vou perder o meu emprego também. Por favor, eu prometo, que não faço mais. E o soldado e o policial olham para você e diz, olha, desta vez eu vou perdoar você. Mas vá embora, não faça mais isso. Como é que você vai deixar aquele local ali? Ali está o carro da polícia, ali estão os 2 policiais e ali está você, sendo humilhado, se humilhando para receber o quê? O perdão, o cancelamento daquela infração. E agora ele perdoa você, ó, não vou te multar desta vez. Como é que você deixa aquele lugar? Você sai loucamente cantando os pneus e a 150, 160, 180? Não, você sai dali naquela velocidade que a rodovia lhe permite trafegar. E se você sempre lembrar, você, a partir daquele momento, Jesus falou, vai, não peques mais. A partir daquele momento, você vai viver uma vida de uma pessoa perdoada, uma pessoa que não foi multada. Você está me entendendo? É isso daí. É isso. E então, Tiago ele diz assim, que aquele que tropeça num só ponto, ele se torna culpado de todos. Havia uma insinuação de que Deus estivesse escondendo alguma coisa, né? O diabo falou, Deus está escondendo alguma coisa. Na realidade, Deus ele não queria que eles tivessem um senso de culpa que os atrapalhasse a dormir à noite. Deus não estava escondendo nada. Deus apenas não queria que eles perdessem sono, perdessem saúde pelo senso de culpa. Ao ver um filho morrer, né? Você imagina o sentimento de um pai e de uma mãe vendo seus filhos morrerem. E aquele pai e aquela mãe, Deus já sabia que eles iam passar por dificuldades. Iam sepultar um filho que fora morto pelo outro filho. Veja que situação. Deus ele queria evitar esse conhecimento deles e de nós. Deus não queria que eles passassem por isso. E Deus não queria que eu e você também passássemos por tantas tristezas, por tantas perdas, por tantas provações. Deus não queria que você estivesse enfrentando essa luta aí que você está enfrentando. Deus não queria que você, na calada da noite, perdesse o seu sono e ficasse aí confabulando consigo mesmo as perdas da vida, sabe, as enfermidades, os relacionamentos quebrados, a fé, né, em frangalhos. Deus não queria isso. Por isso Deus colocou ali, não coma, não desobedeça, permaneçam firmes aí. E é interessante que ele diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Na realidade, isso está escrito em Gálatas. Eu havia anotado errado. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Então veja, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E aí, Adão e Eva, eles semearam dúvida, semearam descrença no caráter de Deus, no ensinamento de Deus. Aquilo que você semeia, você vai colher. E eles tiveram uma colheita árdua, uma colheita difícil. A olhar um para o outro, a olhar as folhas e as flores murchando, os espinhos, os cardos, depois o conflito dos filhos. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. E agora em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Existem dois elementos-chave em sua estratégia. Quando ele diz assim, certamente morrereis. E é interessante que Deus fala, certamente morrereis, e o diabo diz, certamente não morrereis. Sabe, Deus disse, morrereis, e o diabo diz, não morrereis. Veja, o ser humano, ele sempre quer ser um pouco mais daquilo que ele de fato é. E agora o diabo diz uma mensagem totalmente contrária à que Deus disse. E eles optam em aceitar o ensinamento do diabo. E o diabo ainda diz, vocês vão ser como Deus. Sereis como Deus. Há um tempo atrás, havia uma filosofia de que você é um Deus em miniatura e que você pode todas as coisas. E você, se você quiser, você consegue. Isso está dizendo que você não precisa de Deus. Você já é uma divindade em miniatura. E querer é poder. E se os outros conseguiram, você também consegue. Você não precisa de Deus para nada. É isso que Satanás, ele acaba ensinando para os seus seguidores. E é interessante que quando Satanás, ele está induzindo você a trabalhar sozinho, Deus, ele sabia que você ia cair nessa tentação. E Deus, então, ele provê um meio. Satanás, ele tinha vencido a primeira etapa dessa luta. Mas olha, Gênesis 3, versículo 15. Aí Deus diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava dizendo isso para Satanás. Deus disse para Lúcifer, eu vou colocar inimizade entre você e a minha igreja. Eu vou colocar inimizade. A minha igreja não vai ser amiga tua. Você não vai ser amigo da minha igreja, da mulher. E esta mulher, dela virá um descendente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a tua cabeça. Ele vai acabar com você. Ele vai detonar você. Deus, ele criara este projeto. Certamente, o Filho de Deus não iria descer do céu para desafiar seu poder sobre a raça humana. O coração egoísta de Lúcifer não poderia entender o amor de Deus. Não é de admirar que numa noite escura, muitos séculos depois, o inimigo, Satanás, tremeu. Ele estremeceu quando ele viu aquela luz brilhando sobre Belém. E tu, Belém,
posto que das menores, de ti me sairá aquele que há de reger. Quando ele vê aquela luz, ele estremece, e ele treme também quando ele ouve Jesus dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Satanás tremeu quando ele viu Jesus dizer esta palavra, esta frase. E por que ele tremeu? Ele tremeu porque ele veio enganando as pessoas, levando todos à perdição. E Jesus veio pura e exclusivamente para o perdido. Todo aquele que se sente perdido, todo aquele que se sente enganado com as mentiras, com os ensinamentos do diabo. Então Jesus veio buscar e salvar o perdido. E eu estou falando neste momento para você. Você já foi enganado por ensinamentos do diabo? Você já foi enganado por um companheiro, um parceiro, um esposo? Você já foi enganado pela sua esposa? Você já foram enganados pelos seus pais? Já foram enganados pelos seus filhos? Já foi enganado pelo patrão, pelo empregado? Você já foi enganado por um líder religioso que você acreditava piamente que ele estivesse falando a verdade? Você descobriu que ele não estava falando a verdade. Então saiba que você que se sentiu abandonado, sozinho, perdido, em trevas, foi por você que Jesus veio. E nesta noite eu gostaria que você realmente pensasse na sua condição e, ao meditar em Cristo, lembrasse de que Jesus o ama. Jesus o quer apaixonadamente. Ele quer você, assim, que seja rápido a sua decisão ao lado dele, a sua decisão para entregar completamente a vida a ele. Não importa o que já aconteceu na tua vida, assim como aquela mulher, a Maria Madalena, todos estavam prontos para destruí-la, para acabar com a sua vida. E Jesus chega ali e repreende aqueles. Então, se você é uma pessoa que muitas pessoas estão te censurando, Jesus neste momento os repreende. Jesus neste momento diz: eles não são juízes para te acusar. Eles não têm nada com a tua vida. Então é hora de você olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu sei que o Senhor é digno da minha confiança e eu sei que o Senhor poderá realizar o milagre na minha vida. Ah, Jesus pode realizar o milagre, sim. Pode. Você imagina assim que você tenha passado por grandes lutas, a enfermidade, uma doença que tomou conta de você. Agora você pode cair de joelho aí e fale com Jesus a respeito dessa doença. Fala com Jesus sobre a doença emocional que você tem tido, que tem te tirado o sono, que tem te tirado a paz, que você tem contraído talvez uma úlcera, uma gastrite. Por favor, fale com Ele agora. Ele aceita você, Ele ajuda você. Talvez você esteja afastado de Deus. Diga para Jesus: eu estou afastado, mas eu não estou feliz. Eu quero voltar. Eu posso orar por você. Eu posso orar por você. Então nós vamos orar neste momento. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Domingo que vem estaremos de volta. Vamos falar com o nosso Deus agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aí do outro lado, ali naquele sofá, naquela cama ali, nesta casa, há alguém que sempre procurou fazer a sua vontade, mas que no decorrer da vida foi enganado pelas propostas que o inimigo tem feito e está fazendo, e ele não vai deixar de fazer, Pai. E aí, nesta vida que tem tido grandes sofrimentos, tribulações sobre tribulações, provas sobre provas, Pai, salva neste momento, liberta nesta noite, coloca seu Santo Espírito, Pai, nesta vida.
E por favor, Pai, toma nos seus braços, dá o carinho que ele está precisando, abraça-o neste momento, Pai, beija-o neste momento e diga: bendito de meu Pai, possui por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Agora que você está entregando a sua vida ao Senhor, você estará também tomando posse do reino que Ele ofereceu e que Ele fundou para você. Pai, perdoa todos os seus pecados, conceda a companhia dos anjos nesta vida e o batismo do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.